Nossos cumprimentos aos estimados espectadores. Hoje vamos estudar o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Pedimos humildemente que os benfeitores espirituais nos iluminem a fim de que possamos externar os conceitos com a maior clareza possível e obedecendo à preservação dos princípios dos ensinamentos do Mestre. Princípios que são válidos para qualquer tempo, local e situação em que nos encontremos. Muito bem. Ainda preservando as palavras do Mestre, nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo 16, versículo 13, a seguinte passagem: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis simultaneamente servir a Deus e a Mamon. Mamon, na época do Mestre, era uma palavra que significava o Deus das riquezas. Era uma palavra que representava o dinheiro, ou seja, não se pode servir a Deus e as riquezas ou as coisas materiais, se podemos ampliar o conceito. Muito bem. Uma outra passagem que o Kardec separou no início deste capítulo é referente aquele famoso diálogo entre Jesus e o mancebo rico e o jovem rico. E estudando esse capítulo, nós encontramos lá na obra Contos desta e doutra vida, obra psicografada pelo apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier, e ditada pelo espírito Humberto de Campos. Então, nós vamos encontrar lá no capítulo 34 uma mensagem cujo título é O Mancebo Rico. Uma mensagem não, um artigo. E lá no mundo espiritual estava havendo uma discussão, uma reflexão, melhor dizendo, sobre o congraçamento dos grupos, dos mais variados grupos religiosos. Congraçamento devemos entender como uma convivência pacífica das mais variadas vertentes filosóficas e religiosas. E um sábio chamado Simão, um sábio israelita, disse aos seus interlocutores: semelhantes problemas já ocorrem desde a época do próprio Cristo. Aí então, esse Simão, ele começa a contar a história de Efraim. Efraim, filho de Bunã, que contava aproximadamente com 40 anos. E o Efraim, ele era um seguidor dos ensinos de Hilel. Todos nos recordamos que na época de Jesus havia duas correntes predominantes do judaísmo. Uma que era majoritária, que seguia de maneira mais rigorosa os ensinos de Shammai, e a outra, que era seguida pela minoria dos fariseus,
mas que seguia os ensinamentos de Hilel. Esse Hilel é o mesmo avô de Gamaliel, aquele que depois foi ensinar Paulo de Tarso. E foi o grande professor de Paulo de Tarso. Muito bem. Esse Efraim, ele era o seguidor e profundo estudioso dos ensinos de Hilel. Acontece que ele, aos 40 anos de idade, ele era excessivamente rico. O Humberto de Campos diz que ele dispunha de valiosas terras cultivadas em formoso palácio residencial em Jericó. E todos nos recordamos que Jericó era a cidade dos mercadores, a cidade de muitos comerciantes ricos. Zaqueu, por exemplo, era de Jericó. Ele também possuía diversas casas em Jerusalém, vinhedos e campos de cevada, rebanhos e negócios importantes na Síria. Mas não era só isso. Os seus amigos, que também eram seguidores de Hilel, usavam-no, além da amizade, também confiavam-lhe depósitos em dinheiro, servindo naquela época como se fosse uma instituição bancária. Ou seja, ele era um banqueiro da época. Muito bem, mas o Efraim, o Efraim, ele era um estudioso da Mishiná. A Mishiná é um livro do judaísmo que aprofunda os ensinos, os estudos relativos à Torá, mas a Torá na sua forma do ensino oral, que foi colocada na escrita. E isso é um trabalho que levou séculos. Mas ele era um estudioso da Mishiná e apaixonado pelos ensinos de Hilel, o famoso doutor das 7 regras. O Hilel, uma das 7 regras, ele nos ensina assim, que você não pode pegar um versículo da Bíblia e estudá-lo isoladamente. Você tem que avaliar o contexto em que aquele versículo se encontra, analisando-o tanto com o auxílio dos versículos que antecedem e dos versículos que sucedem. Então, essa é apenas uma das 7 regras. E o que mais caracterizava os ensinos de Hilel é que Hilel sempre procurava tirar o espírito da letra. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, o doutor da lei pergunta para Jesus quem é o meu próximo. Evidentemente que ele sabia qual era a resposta. Só que ele fez a pergunta porque no judaísmo daquela época havia 2 vertentes, a de Shammai e a de Hilel. A de Shammai considerava que o próximo do judeu era apenas um irmão que era também judeu. Então, se um irmão judeu estivesse passando necessidade, como eu sou judeu, eu tinha obrigação de ajudá-lo. Isso era ensinado pelos discípulos de Shammai. Agora, Hilel já dizia que não. O próximo é qualquer pessoa. Se tem um grego, um romano, uma pessoa, um egípcio, uma pessoa de qualquer outra nacionalidade que está passando necessidade, ele é considerado meu irmão e eu tenho obrigação de ajudá-lo. Muito bem, então o Efraim era seguidor dos ensinos de Hilel. E nós nos recordamos que ele tinha esse pensamento de
de unir as mais variadas vertentes religiosas. Então ele tentou essa união entre os próprios fariseus da sua época, entre os saduceus, entre os nazarenos, entre os samaritanos. Também tentou um congraçamento com as pessoas que vieram de outras vertentes, de outras terras, como os gregos, como os egípcios, e também não obteve êxito. Chegou a ficar uma semana na comunidade dos essênios. E os essênios, eles viviam praticamente isolados, eles comunhavam dos próprios bens materiais e viviam sobretudo da agricultura e tinham uma vida muito simples. Dizem os estudiosos que os essênios vão originar mais tarde aquelas pessoas que viviam nos mosteiros, praticamente em retiro espiritual, entre aspas. Muito bem, então essa que era a ideia, mas ele não conseguia, porque mesmo entre os essênios, ele encontrou antagonistas, ele encontrou adversários dessa ideia do congraçamento, da união, da convivência pacífica entre as mais variadas vertentes. Quando ele soube de Jesus, ele falou: opa, agora é possível que com a chegada do Mestre nós possamos mudar essa situação. E o Humberto de Campos diz assim: não seria ele, Jesus, o mensageiro da suprema união? Desde muito jovem, sonhava Efraim com a aliança de todas as crenças do povo de Israel. Muito bem. Quando ele ficou sabendo da possibilidade de encontrar-se com Jesus, ele demandou esse encontro, ele foi a esse encontro. Muito bem. Quando chega lá nesse encontro, quando ele está próximo de cruzar com o olhar de Jesus, assim descreve o Humberto de Campos. Após algum tempo, achou-o entre homens cansados e tristes, e ao vê-lo enterneceu-se-lhe o coração. Todas as pessoas que cruzaram com o olhar de Jesus sempre foram tocadas em seu íntimo, em seu coração. Como que tocado de luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das joias que trazia, conquanto adotasse naquela hora a vestimenta que lhe era comumente mais simples. Então, mesmo ele estando vestido das roupas mais simples, mesmo assim, ele ficou envergonhado. Tal a simplicidade da pessoa que estava à sua frente. Tomado de funda emotividade, receava agora a almejada entrevista. Sentia-se inibido, pequeno de espírito. Sim, concluía consigo mesmo, dirigir-se-ia ao mestre das boas novas na feição de aprendiz, ocultaria a sua própria grandeza espiritual. Magnetizado por fim pelo sereno olhar de Jesus, dirigiu-se até ele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fugindo a esses elogios, o mestre lhe responde: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou Efraim. E Jesus enumerou alguns dos antigos preceitos de Moisés. Amarás a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não furtarás, não pronunciarás falso testemunho, honrarás teus pais,
amarás o próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude, Efraim diz para o mestre. O mestre, no entanto, fixou nele os olhos lúcidos, como a desvendar-lhe o âmago da alma, a fazer uma leitura do seu mundo íntimo. E o mestre, como governador planetário, ele fazia essa leitura do seu mundo íntimo e também tinha a descrição do seu passado e daquilo que ele antevia no futuro. Algo te falta ainda, respondeu Jesus. Se queres aperfeiçoar-te, vai, vende tudo o que tens, tudo entregando aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Feito isso, vem e segue-me. O poderoso dirigente dos fariseus, ao ouvir essas palavras, recordou subitamente as enormes riquezas que possuía e retirou-se muito triste. E realmente não mais retornou. Ou seja, a união dessas inumeráveis vertentes religiosas, ela só vai ocorrer quando nós nos dispusermos efetivamente a abandonar os bens materiais, a colocar os bens materiais a serviço da sociedade, a não nos apegarmos, a não nos mantermos presos a essa divindade, entre aspas, chamada Mamon. Muito bem. Diz o espírito Hamed, na obra Os Prazeres da Alma, que o apego é a não aceitação da impermanência das coisas. O apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Ou seja, nós nos mantemos apegados à nossa posição social, nos mantemos apegados à nossa profissão, nos mantemos apegados à nossa propriedade, nos mantemos apegados até mesmo a fatos que ocorreram há 20, 30, 40 anos atrás. E esse apego faz com que nós nos mantenhamos estáticos, que não sejamos capazes de evoluir, de sairmos do comodismo, de buscarmos uma evolução verdadeira, tanto do ponto de vista intelectual, quanto da aquisição das virtudes morais. Todos nos recordamos que logo após essa passagem, Jesus diz aos seus discípulos que é mais fácil é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lógico que camelo, a palavra camelo, uma mesma palavra em hebraico tem múltiplos significados. E a palavra foi traduzida de maneira equivocada porque, na verdade, da cauda do camelo é que eram feitos os tecidos naquela época. E a cauda, o fio, era um fio mais engrossado. E esse fio mais engrossado, lógico que era mais difícil de passar pelo fundo da agulha. Daí o motivo que a mesma palavra foi usada para designar tanto o camelo quanto a corda mais engrossada proveniente da cauda do camelo. Ainda em relação ao apego, todos nos recordamos daquela história da vaquinha que um sábio, em uma determinada ocasião,
ele visitou um sítio muito distante, uma propriedade rural, e ele percebeu que essa propriedade rural estava decadente, mas ele pediu pouso naquela noite, e ele foi muito bem atendido pelos proprietários, foi muito bem recebido, jantou, dormiu lá na sua propriedade, mas no dia seguinte, muito cedo, ele acordou e foi embora mesmo sem se despedir dos donos da propriedade. Só que antes de ir embora, ele havia percebido que os moradores viviam da produção do leite de uma determinada vaquinha. E ele não teve dúvida, antes de ir embora ele pegou, empurrou a vaquinha para um açude e a vaquinha, lógico que morreu afogada. Um ano depois, esse mesmo sábio retorna à propriedade e foi bem recebido pelos proprietários. Só que ele percebeu que a propriedade já não estava mais decadente, já tinha produtos hortifrutigranjeiros, tinha outros animais também sendo cuidados, e a própria casa dos proprietários havia sido reformada. Enfim, havia uma prosperidade. E o dono da propriedade reconheceu o sábio e falou: o senhor acredita que no dia seguinte que o senhor foi embora, a vaquinha foi encontrada morta no açude? Evidentemente que o sábio fez de conta que não era com ele, mas no seu íntimo ele ficou muito satisfeito, porque ele percebeu que aquela atitude dele trouxe frutos muito doces, porque fez com que aquela família saísse do comodismo e buscasse outras alternativas de produção que a levaram, ou que a levou, né, a família, que a levou a uma prosperidade material mais sólida. Nós vamos encontrar lá na obra Vivendo o Evangelho um comentário belíssimo do espírito André Luiz a respeito do tema da riqueza, a respeito desse tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. Diz o benfeitor espiritual: há ricos que ainda não entenderam o verdadeiro objetivo da riqueza. Há ricos avarentos que se debruçam sobre o cofre, temerosos de perdê-lo. Todos nos recordamos do cofre forte lá do tio Patinhas, que ele tinha até um trampolim, e ele usava o trampolim para mergulhar nas inúmeras joias, nos inúmeros produtos valiosos que ele dispunha lá no seu cofre. Os usurários que se enriquecem à custa da exploração alheia. Os usurários são os agiotas. Então existem ricos usurários, ricos agiotas que se enriquecem à custa da exploração alheia. Existem ricos orgulhosos que usam a moeda para impor humilhações. Outros egoístas que têm muito e são indiferentes aos que nada têm. Outros pródigos que desperdiçam o patrimônio em futilidades. Ou seja, como tem aquela parábola do filho pródigo. O filho pródigo pegou antecipadamente a sua herança e gastou gastou com futilidades e teve que recomeçar, teve que voltar para a casa do seu pai, e ainda bem que ele encontrou um pai que era rico em misericórdia e que o recebeu de volta.
Há também os ricos insensíveis, que não se comovem com as lágrimas da miséria. Há os vaidosos, que se vangloriam de possuir mais do que o vizinho. Há os exibicionistas, que sentem necessidade de mostrar a fortuna. Há os ricos desonestos que acumulam ouro por caminhos tortuosos. Há, finalmente, os ricos esnobes, que precisam acreditar que estão acima de todos. Ao contrário de outros ricos que já aprenderam a lição do desprendimento, eles são agarrados às posses e surdos aos apelos do bem comum. Não surpreende, pois, que tenham dificuldade de entrar no reino dos céus, como afirmou Jesus, porque na própria terra já se afastaram de Deus. Bem, amigos, nós gostaríamos então de deixar essa mensagem de que o apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Permita, Senhor, que nós tenhamos a coragem de não nos acomodarmos, de sempre buscarmos nos aprimorar, nos aperfeiçoar, seja na busca do conhecimento intelectual, seja na busca da aquisição, seja na aquisição das virtudes morais. Então, encerramos o nosso encontro com a oração do Pai Nosso, para que nós busquemos na própria oração do Pai Nosso a inspiração para que a nossa trajetória seja marcada ou que possa prevalecer o desapego. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.